É um orgulho muito grande poder celebrar os nossos 15 anos de história aqui nessa casa. Essa casa importante por garantir que as pessoas idosas e a todos que envelhecem tenham direito à dignidade de viver, cidadania. Então, nossa gratidão à doutora Cíntia, à doutora Isabelle, ao doutor Rodrigo, em nome de todos os promotores, o procurador-geral, e nos darmos essa oportunidade de celebrarmos os nossos 15 anos. Assim como a dona Divalda e a dona Maria, representando todos os IPs aqui nesse momento. Como é uma fala intergeracional, vou falar em pé porque fica mais fácil, né? Falar em pé é uma fala intergeracional, tinha que ser mãe e filho falar, né, para dar essa justificativa da intergeracionalidade. E também um reconhecimento, né, da importância de como nós cuidamos e colocamos crenças nos nossos filhos. A minha mãe me ensinou desde criança a amar, respeitar. Eu lembro que aos sábados à tarde meus coleguinhas iam jogar bola, iam, né, para o clube, eu ia para asilo, ia para a comunidade de idosos, trocava fralda, eu e João Paulo, meu irmão. Então, falar de envelhecimento humano é também trazer isso que o Dr. Rodrigo disse, de compreender os processos afetivos como uma base importante na família, para que nós possamos ensinar as próximas gerações a respeitar as pessoas idosas. E o tema da nossa palestra é Sociedade para Todas as Idades, a integração em rede para a garantia da dignidade da cidadania. E lembro-me bem, Cíntia, que você trabalhou bem esse tema de rede na sua dissertação de mestrado, e na qual eu tive oportunidade, e a doutora Neila, de sermos membros dessa banca avaliadora, e ver que hoje você traz esse tema, envelhecimento, rede integrada, para que a gente possa discutir aqui na Casa do Ministério Público. Próximo. E retornar a essa casa, a gente sempre tem um costume de fazer as nossas falas e dedicar a alguém. E nós não poderíamos retornar a essa casa, retornar ao Ministério Público, sem agradecer o trabalho, a coragem, a valentia, a entrega de corpo e alma deste homem, a Dr. José Kazuo Otsuka, que em memória lutou tanto para que os idosos desse Tocantins, para que os idosos de Palmas pudessem ter acesso à dignidade, à cidadania. Infelizmente a Covid-19 o levou, mas com certeza ele deixa um legado no Ministério Público do Estado do Tocantins, agora assumido pelo promotor Dr. Rodrigo Grise, de continuar essa luta incessante. Lembro-me bem que ele era tão apaixonado pela causa de envelhecimento humano, que inclusive foi fazer mestrado em São Paulo, na área de gerontologia social, depois ministrava aula nas escolas de direito da cidade de Palmas, na área de direito do idoso. Então, a minha homenagem, a homenagem da minha mãe, aqui nesse instante, ao Dr. José Kazuo, um promotor, batalhador da área de envelhecimento humano. E a vida, ela é movimento. O Dr. Kazuo foi uma das primeiras pessoas que nos acolheu aqui. Primeira pessoa que eu cheguei aqui no conselho e que falou, nossa, professora, que bom que você está aqui. E hoje, também, homenageando ele, eu quero oferecer essa nossa fala, com o maior carinho do mundo, a uma pessoa que pela primeira vez está ouvindo a gente falar, né, Neto? É meu neto, João Vinícius, que eu quero apresentar para vocês, que por enquanto está na barriga da mãe dele, meu terceiro neto, e primeiro sobrinho do meu filho. Então, ele está aqui, eu quero trazer a mãe dele aqui. João Vinícius, que você seja mais um militante dessa área. Sua mãe já trabalha com a gente, ela trabalha na área de farmácia na Universidade da Maturidade. E, João Vinícius, a sua avó sempre disse que as palavras emocionam, mas os exemplos arrastam. Meu filho, que você ame os cabelos brancos, que são a vida de toda a minha família. Deus te abençoe. Que ele seja mais um soldado nessa área.
Essa é a palestra intergeracional. A gente vai dando sentido às coisas. Então, muito obrigado a todo aqui, ao Dr. José Kazu, pelo seu legado também na área de envelhecimento humano. Nós dedicamos, então, essa palestra a esse grande homem. Vamos lá, então. Próximo. Esse é o princípio norteador. Essa fala, esse trecho, é o princípio norteador, ou deveria ser o princípio norteador das pesquisas científicas, das políticas públicas, da vida humana. Esse é um trecho que foi celebrado no ano de envelhecimento humano e está na política do envelhecimento ativo. Ele diz o seguinte: as pessoas, onde quer que estejam, devem envelhecer com dignidade e segurança, desfrutando a vida por meio da plena realização de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Esse princípio gerador do objetivo da nossa fala, tentando trazer o envelhecimento ativo, tentando olhar para o papel da Universidade da Maturidade como promotora, desenvolvedora de pesquisa e extensão, para que a gente possa unir a rede. Mas todo o debate em torno do envelhecimento humano deve ser pautado colocando o idoso, colocando a pessoa idosa no centro, ou melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa no centro de qualquer discussão, para que possamos, de fato, se ela mora em qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil ou no Extremo Oriente, a gente deve garantir direitos humanos e liberdades fundamentais por meio dessa dignidade e segurança. E eu acho que é isso também, o nosso papel enquanto universidade, do Ministério Público, dessa rede que a gente vem falando. Próximo. Então, a gente dá um outro passo e tenta entender o que é esse envelhecimento ativo. Porque se o envelhecimento ativo é uma proposta de mundo, a gente precisa olhar para a nossa realidade e tentar entender um pouco do que é isso. E o envelhecimento ativo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é esse. É um processo, então já começa daí. Se é um processo, ele tem um início e um fim. De otimização das oportunidades, ou seja, ele é um processo que começa do dia em que nós nascemos e só termina no dia em que nós morremos. Porque a vida é envelhecer, envelhecer é vida. Se estamos assoprando as velhinhas do bolo, damos graças a Deus por estarmos vivos. Então, quando disserem a vocês que vocês estão envelhecendo, deem graças a Deus por estarem vivos. Envelhecendo, mas otimizando as oportunidades. Oportunidade de quê? De ter mais saúde, oportunidade de termos maior participação e segurança. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas não apenas fiquem mais velhas, velhas no sentido de chegar à fase da vida velhice, e não velhice carregada daqueles preconceitos, mitos e credos que nós temos em relação de aquilo que já não é mais útil na perspectiva, às vezes do mercado, às vezes de algumas políticas ou culturas de fato. Então, otimizar as oportunidades com as condições que a gente tem, no momento em que vivemos, para que as pessoas vivam mais, mas vivam com qualidade de vida. Todos nós desejamos ser aquilo que o teatro mostrou, pessoas que fazem aquilo que desejam. Essa é uma outra coisa importante. Velho, idoso, deseja, são seres desejantes, logo têm vontades, logo devem participar de tudo que está acontecendo na nossa sociedade. Então, esse envelhecimento ativo, ele pode ser tanto a perspectiva de cada um, percepção de cada um, como a grupos populacionais. Próximo. Então, esse é o conceito do envelhecimento ativo. Ele se estrutura ou se organiza em 4 pilares: saúde, aprendizagem ao longo da vida, participação, segurança e proteção. Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Envelhecimento ativo,
otimização de oportunidades para melhorar a qualidade de vida. Melhorar a qualidade de vida sustentada em 4 pilares: saúde, aprendizagem ao longo de vida, participação, segurança e proteção. O que significa ter saúde? É não ter doença. Não, lógico que não. É difícil você passar alguém de 60 anos e não ter, né? Um diabetezinho, uma hipertensãozinha, né? Uma cardiopatiazinha ali, né? É difícil. Então, o envelhecimento é no sentido de ter saúde física, mental, social e não somente a ausência de doença. Outra coisa que a gente começa, a própria Organização da Saúde trabalha, é que a gente precisa entender que saúde ao longo da vida, né, que ninguém tem uma saúde de um jeito, depois faz um shift, né, aperta um botão e muda de um dia para o outro só porque fez 60 anos. Então, a saúde também, ela é como uma poupança. Nós vamos colocando lá os nossos estilos de vida. Então, se você faz exercício físico ao longo de vida, você vai aumentando a sua poupança. Se você come direitinho, vai aumentando a sua poupança. Se você dorme bem, vai aumentando a sua poupança. Se você diminui o estresse, vai aumentando a sua poupança. Ou seja, quanto mais plantarmos, quanto mais pouparmos, mais lá na frente a gente vai poder debitar desse crédito que a gente tem de saúde. Então, fazer promoção de saúde deve ser feito desde as escolas até nas instituições de longa permanência. Sempre com foco no quê? No autocuidado. Ou seja, o indivíduo também precisa fazer parte desse processo de saúde. Ou seja, ele deve também se engajar no seu autocuidado. Então, esse é um conceito geral daquilo que é saúde na perspectiva do envelhecimento ativo. Essa segunda coluna, aprendizagem ao longo da vida, ela é considerada o pilar que sustenta os demais outros. Por quê? Porque a aprendizagem ao longo da vida significa dizer que nós temos capacidade de ensinar e de aprender do dia em que nascemos ao dia em que morremos. Logo, nós aprendemos em diversos lugares. Nós aprendemos de forma formal na universidade, nas escolas, isso seria o ensino formal. Nós aprendemos em espaços não formais, como é uma educação não formal, porque ela não vai querer ensinar álgebra, geometria, matemática para os idosos. Nós trabalhamos com conteúdos que são úteis para uma mudança de qualidade de vida e de acordo com aquilo que a pessoa idosa acha e ressignifica a sua trajetória de vida. E tem a educação informal. A gente aprende em todos os lugares e a todos os momentos. Aqui nós estamos aprendendo e também vocês estão nos ensinando. Então, a aprendizagem ao longo da vida, ela é considerada a base do envelhecimento ativo, a educação, porque ela garante acesso à informação. E a informação é tão importante para a saúde, para a participação, segurança e proteção. Ela é muito importante. Nós vimos agora no Covid o quanto que a ausência de informação matou gente. E o quanto que o acesso à informação de qualidade salvou vidas. Então, a aprendizagem ao longo da vida se baseia nisso. A outra coisa é participação / engajamento. Participação não só no mercado de trabalho, mas participação na vida social, na vida cultural, na vida cívica, na vida religiosa. Quanto mais amigos, quanto mais laços, convívio com sociedade nós tivemos, melhor a nossa envelhecimento ativo. Então, promover participação e engajamento para os idosos é uma política da Organização Mundial da Saúde. O Dr. Rodrigo Grise trouxe aqui uma questão extremamente interessante que a gente viu, que é na perspectiva da afetividade, da suficiência familiar. E aí nós temos um caso, que é uma pós-doutoranda da doutora Neila, a doutora Alana Arlek, doutora Alana Arlek, que criou uma tese com base no direito afetivo para gerar um instrumento jurídico de adoção de idosos. A gente sempre fala de adoção de crianças, a gente sempre fala, né?
mas nunca se falou de adoção de idosos, mas adoção afetiva, do ponto de vista do direito. E aí ela criou essa tese e nós, eu e a doutora Neila, adotamos a partir desse instrumento jurídico, que ainda não virou lei, esse relatório de pesquisa vai ser encaminhado para os legisladores, mas de uma forma simbólica, já abrindo um caminho de uma tese jurídica, nós adotamos o Manuel, o Pitt, que a gente considera hoje um filho nosso. Então essa participação, esse engajamento, ele é fundamental, ele está até de gravata ali. E o outro pilar do envelhecimento ativo é a segurança e proteção. Tanto segurança do ponto de vista coletivo, ou seja, quando a gente fala de aquecimento global, quando a gente fala de violência, são questões mais amplas, não apenas de segurança individual, por exemplo, como uma segurança alimentar. Ou seja, garantir alimento quantitativo e qualitativamente nutricional para os idosos é uma questão de segurança, porque se você come mal, você é mais frágil, e aí vem todas aquelas questões. Então, esses são os 4 pilares que o envelhecimento, que a Organização Mundial de Saúde considera como pilares do envelhecimento ativo. E lá na base dele, está vendo que a gente tem os determinantes, próximo, que a gente tem os determinantes do envelhecimento ativo. Ou seja, para que a gente promova, de fato, essa otimização de oportunidades para melhorar a qualidade de vida das pessoas, a gente tem uma série de coisas que dependem. Desde os serviços sociais de saúde, os determinantes comportamentais, a gente sabe da importância do estilo de vida para o envelhecimento ativo, os determinantes pessoais, o ambiente, os determinantes sociais, poderia estar falando sobre uma série de coisas. A cultura. Agora, a doutora Neila está desenvolvendo um projeto da UMA na cultura indígena. Porque nós temos diferentes visões sobre o envelhecimento humano em diferentes culturas. A cultura indígena, ela trata o seu ancião de um jeito. Já os indígenas daqui é um jeito, os indígenas dos Estados Unidos é outro, os orientais já têm uma visão. Então, assim, a cultura, ela permeia a forma como a sociedade, a coletividade percebe, vê o envelhecimento humano e os determinantes do envelhecimento ativo. Eu fiz minha tese de doutorado olhando para a saúde dos idosos quilombolas, que é uma outra perspectiva de cultura e que a gente pouco está, do ponto de vista das políticas públicas, se preocupando com essas comunidades tradicionais na garantia de direitos sociais e humanos. Então, tudo isso, todos esses determinantes, eles são, como coloca a setinha ali, determinam se nós vamos ter essa sustentação desses 4 pilares do envelhecimento ativo. Próximo. Então, uma outra questão que veio nesse pós-Covid, do ponto de vista que pós, desde o início que começou, quando começou, não significa que acabou. Mas nesse pós-Covid, nós vimos então uma outra questão que a gente vai precisar pautar de forma mais séria nesse processo de envelhecimento ativo e que a própria Organização Mundial de Saúde já está começando a rever, que é a questão do etarismo ou do ageismo, que é um conceito antigo do Butler, né? Nem tanto assim, que é de 1969, ou seja, mais ou menos 50 anos, né? 50 anos do Butler, que é o ageismo ou etarismo é quando alguém tem uma atitude negativa para com o outro, exclusivamente em relação à sua idade. Então, a gente viu nesse Covid, muita gente dizendo que o Covid era uma causa de idosos, não era no início assim? A culpa do Covid é dos idosos, né? Logo, isola os idosos e a vida continua para todas as outras pessoas. Então, teve um monte de coisa que aconteceu. Então, essas atitudes do ageismo aumentou, e isso gerou também uma nova dinâmica de violência nesses ambientes intergeracionais, que é a casa. Então, o ageismo vai entrar, na minha perspectiva e na nossa perspectiva como cientista, determinante social no impacto do envelhecimento ativo. Isso por que acontece esse ageismo? Porque o envelhecimento humano,
ele é parte de um contexto social. Ninguém envelhece sozinho na sua ilha, né? A gente é parte desse conjunto. E não apenas o envelhecimento, muitas vezes a gente olha do ponto de vista biológico. E sempre olha para o biológico no ponto de vista de perda, né? Perde massa magra, perde força, perde aquilo, né? Pô, aqui eu não quero chegar na velhice, só perde, né? Mas não é, né? A gente está mostrando nas nossas pesquisas que tem muitos idosos muito mais saudáveis do que muitos jovens, né? Então, a gente tem uma máxima na gerontologia que é a seguinte: o estado de conservação é mais importante que o ano de fabricação. É assim, Então, é por isso que a gente trabalha isso. E a gente costuma falar das pessoas mais velhas, não sobre indivíduos diferentes. Todo mundo acha que esse eidismo acontece porque as pessoas acham que todo mundo envelhece igual. Que velho é tudo igual, que idoso é tudo igual. Mas existe um conceito na gerontologia que é a heterogeneidade da velhice, que ninguém envelhece igual a ninguém. Logo, a individualidade deve ser considerada. E outra coisa, que a velhice é um estágio, então, uniforme, é único. Mas a gente sabe que os princípios do envelhecimento normal é que ele é universal, sim, todo mundo envelhece. Ele é irreversível, sim, ninguém faz 15 anos 2 vezes na mesma vida. Ele é contínuo, né? Um ano você faz 10, 11, 12, 13. Ele é contínuo e ele é universal e irreversível. Então a gente precisa olhar para isso. E outra coisa que esse estudo mostrou sobre eidismo é que as pessoas sempre, quando falam que cometem eidismo, as pessoas sempre pensam que a velhice é a do outro e nunca eu estou envelhecendo. É sempre o outro está envelhecendo. Até Beauvoir, no seu livro, fala disso. Então isso tudo contribui para quê? Para uma construção estereotipada de pessoas mais velhas. Envelhecimento e velhice é chamado de envelhecimento, ou de eidismo. Então o preconceito de idade é prevalente em diferentes domínios da vida. Ou seja, a gente vê essas atitudes negativas em relação aos idosos em muitos ambientes, seja no trabalho. A doutora Neila trabalha essa questão da preparação para a aposentadoria. Em outros países isso é muito mais sério. Aqui a gente ainda, no nosso estado, nós não temos uma política séria de preparação para a aposentadoria. Ou seja, pega os funcionários que vão aposentar daqui 10 anos e eles começam a organizar a sua aposentadoria. Quando chegam na velhice, está tudo muito mais fácil, mais planejado. E no trabalho também, né? E a gente tem uma experiência muito grande que uma das políticas da UMA é, com o seu recurso público, contratar idosos. Então nós temos idosos que são de carteira assinada e eu confesso, e a gente confessa a vocês, que são os primeiros a chegarem, pontuais, são extremamente leais e são extremamente efetivos no cumprimento das suas tarefas. A gente vê eidismo também nos espaços públicos, no respeito então às filas. A gente fez uma campanha muito legal no ônibus. Você lembra, Neuza? Lembra, Veneci? Lembra, Nadir? Né, Socorro? E a gente simulou, os velhos entravam no ônibus e eu simulava um jovem que ficava assim, que velho tem que fazer no ônibus? Velho tem que estar em casa, costurando, fazendo sabão, não tinha nada que estar aqui. E a reação das pessoas era muitas vezes de fazerem nada. Ninguém fazia nada. E alguns até... eu acho que era por causa disso. O gordinho lá, não mexe com aquele gordinho. Não, mas então, nas filas de mercado, então a gente vê isso. Ou então eu escutei assim, não precisa, eu não vou levantar não, porque esse velho já sentou muito e agora ele pode ficar muito em pé, né? Então assim, nos espaços, nas lojas, em consultórios médicos, isso é um problema sério que eu tenho visto na faculdade de medicina, que às vezes aquela prática nihilista que a gente chama de saúde é pela idade, ou seja, eu deixo de fazer uma anamnese completa no idoso, porque eu acho que ele está esquecendo as coisas pela idade, que ele está escutando menos somente pela idade, que ele está com fraqueza muscular somente pela idade. Não é pela idade, é preciso identificar a causa. Então isso também tem sido uma atitude nihilista. Próximo. Então tudo isso, pessoal, a gente traz então o envelhecimento ativo numa perspectiva olhando para a aprendizagem ao longo
da vida, que é a Universidade da Maturidade. Por que eu vou falar isso? Pode avançar. Porque a Universidade da Maturidade é uma tecnologia, então o envelhecimento ativo, 4 pilares: saúde, aprendizagem ao longo da vida, segurança e participação. Dentro do pilar aprendizagem ao longo da vida, a gente quer trazer a experiência da UMA no sentido de ser uma estratégia de enfrentamento e de compor, de enfrentamento à violência e de compor essa rede de defesa e proteção à pessoa idosa, porque nós acreditamos que quando nós ofertamos educação de qualidade às pessoas, isso tende a se diminuir. É a principal estratégia que a gente acha dessa forma articulada. Então a tecnologia social da UMA, como já disse o documentário, ela é uma tecnologia referenciada no Banco de Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil. Próximo. De universidade para educação, nós somos a única. E a gente explica aqui rapidamente o que é essa tecnologia social. Tecnologia social é qualquer produto, técnica, método que a gente faz dentro de uma metodologia específica do Instituto de Tecnologia Social. E ele leva em consideração essas quatro grandes dimensões e essas 12 subdimensões. Por quê? Porque a gente acha que, vou fazer uma ação com os idosos, que aquilo é tecnologia social. Não. Eu vou fazer um projeto com os idosos, isso é tecnologia social. Não. Tecnologia social, existe uma metodologia científica e específica para esse desenvolvimento. Então, quando a gente diz que a UMA é uma tecnologia social educacional, é que ela é organizada, sistematizada, com base nessas dimensões de desenvolvimento de uma tecnologia social do Instituto de Tecnologia Social do Brasil. Recentemente, nós tivemos uma dissertação do meu orientando de mestrado, que avaliou 27 projetos de tecnologia social da UMA. Foi muito legal e comprova que a UMA é, de fato, uma tecnologia social educacional. Então, assim, de 5 anos, a gente desenvolveu 27 tecnologias sociais dentro do programa da Universidade da Maturidade, usando isso. Que é diferente, por exemplo, eu posso fazer um celular, é uma tecnologia, não é? É uma tecnologia, o celular é uma tecnologia, o tablet é uma tecnologia, esse datashow é uma tecnologia. Porém, a diferença da tecnologia social é que ele coloca o idoso no centro e democratiza o conhecimento, e esse indivíduo idoso é que vai dizer, junto com o conhecimento científico, a forma que a gente vai desenvolver e resolver aquele problema. Então, qual era o problema da UMA? A falta de projetos de educação educacional para idosos. Tá? E aí, então, próximo. E aí, então, o projeto político-pedagógico da UMA, que foi desenvolvido com base na tecnologia social, nos critérios das tecnologias sociais, está vendo lá a participação dos idosos na construção do projeto político-pedagógico. Por isso que eu disse, a UMA não é para os idosos, a UMA é com os idosos, ou seja, a participação ativa no processo de aprendizagem. E aí, então, qual é a nossa tecnologia social? É o nosso projeto político-pedagógico, que pode avançar, que é apresentado em diversas feiras na universidade, próximo, e que tem todo um registro no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, essa tecnologia social da UMA, e inclusive nós já estamos transferindo por meio de termos de cooperação técnica, desde 2009, essa transferência de tecnologia social para outras universidades e para outros estados. Próximo. A exemplo ali em cima, para a Universidade de Brasília, UNB, onde nós fizemos a transferência de tecnologia social. Recentemente nós fizemos uma transferência de tecnologia social para a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Para nós é muito simbólico, né, termos uma universidade com mais de 50 anos, que é a Universidade 62 anos, como a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, recebendo uma tecnologia social de uma universidade que tem 18 anos. Então,
E está lá a marca da UMA, da UFT, na placa. E aqui é só para exemplificar, isso aqui foi em Indianópolis, nós estamos funcionando atualmente na cidade de Palmas, Porto, Dianópolis, Paraíso, Tocantinha e Araguaína. Pode avançar. E aí a inovação da tecnologia social, um outro desafio, como eu disse, de olhar para as comunidades tradicionais também, é que no dia 27 nós vamos lançar a primeira UMA indígena, rural e urbana lá na cidade de Tocantinha. Lembrando que lá eles não falam, o português é a segunda língua deles, então tem que ter toda uma autorização, vai ser sensacional esse projeto lá nas comunidades, na comunidade Xerente. Próximo. Aqui é mais uma vez para dizer que toda essa tecnologia social, ela precisa, quando a gente fala muitas vezes de inclusão, né, quando a gente fala, por exemplo, de aprendizagem ao longo da vida, e a gente olha e fala, aprendizagem ao longo da vida é garantir acesso à informação. Mas que tipo de informação? Informação que seja importante para o idoso poder viver com autonomia e independência. Então, por exemplo, autocuidado é importante, a questão agora da infoexclusão que a gente viu, que é drástico no nosso Brasil, os idosos pouco têm acesso à internet, e poucos mais ainda têm acesso a programas de educação, de inclusão digital. E quando a gente fala de inclusão, a gente precisa falar da inclusão verdadeira. E na inclusão verdadeira, nós acreditamos que na UMA, eles são considerados acadêmicos da Universidade Federal do Tocantins, tanto é que o Conselho Superior da Universidade autorizou o ingresso dos idosos no sistema intranet para gerar número de matrícula, e hoje os nossos acadêmicos da UMA têm número de matrícula, têm e-mail, participam, não foi fácil não, convencer a comunidade acadêmica disso aí, né? Essa estrutura hierarquizada, acadêmico realmente é aquele de graduação ou de pós-graduação, mas por que não os idosos? Se eles vêm aqui, eles têm frequência, eles têm avaliação, eles têm projeto pedagógico, eles têm disciplina, eles têm professores. A gente precisa mudar um pouco essa concepção e conseguimos, depois de muitos cabelos brancos, a gente, graças a Deus, conseguiu. Então, os nossos acadêmicos da UMA têm acesso à biblioteca, como qualquer aluno de medicina, de enfermagem e nutrição, aos eventos da universidade, ao restaurante RU, come R$ 2,50, como qualquer aluno de graduação. Então, isso é um avanço, e essa ação também... Nós temos mais transporte que a UFT. E agora, recentemente, então, a gente conseguiu fazer a aquisição de uma van, para que a gente apelidou de uma móvel, para que a gente pudesse também fazer essa integração entre os polos da universidade e também garantir, porque agora, por exemplo, nesse período de pandemia, não está tendo ônibus, o BASA, que leva e traz, então essa van também a serviço da educação, a serviço dos nossos velhos acadêmicos da UMA. Próximo. E nesse sentido, já chamando ela aqui, essa figura ilustre, dentro da perspectiva do envelhecimento ativo, nós temos a aprendizagem ao longo da vida. E na aprendizagem ao longo da vida, nós temos a questão da solidariedade intergeracional, que significa a distribuição justa dos recursos por todas as faixas etárias. E a OMS também recomenda que se preste atenção ao bem-estar de cada geração e para as oportunidades de encontro e apoio entre as gerações. E nesse sentido, para explicar e mostrar e dar uma aula para nós sobre as pesquisas que nós vemos desenvolvendo dentro da Universidade da Maturidade, na perspectiva de educação intergeracional, linkado numa agenda global, convido a pós-doutora em educação intergeracional, doutora Neila Osório.